Boa noite, Bruno Pivetti. Primeiramente, parabéns para a vitória. Eu sou o Lucas Leme do Bugre News, a gente está com um quadro no nosso programa que todo torcedor manda uma pergunta aqui para você. E o Fabiano pergunta, né, como você se sente sendo torcedor, treinando o Guarani hoje, o Guarani dando show em campo, fazendo 4-1, e sua primeira vitória aqui no Brinco de Ouro. Como você, Bruno Pivetti, se sente com essa vitória do Guarani hoje com uma goleada? Boa noite, muito obrigado. É um prazer falar com todos vocês. Primeiramente, eu gostaria de falar que essa vitória é dos jogadores, é fruto do trabalho deles, né? Eles treinaram muito nessas 3 semanas, é um grupo que tem trabalhado muito desde o começo do ano, é um grupo que conquistou uma certa maturidade justamente com os obstáculos que enfrentou. Hoje é um grupo mais maduro, mais evoluído, e nessas 3 semanas os jogadores adquiriram da melhor maneira possível a nossa ideia, e, consequentemente, fizeram um excelente jogo, mérito todo para os jogadores. É claro que, para mim, que sou de Campinas, tenho essa identificação com o Guarani, é uma noite especial, não dá para dizer o contrário, mas foi uma vitória que a gente trabalhou muito para conquistá-la. Nós enfrentamos aqui um grande adversário, um adversário bem treinado, que nos impôs dificuldades, e, felizmente, nós contamos com um grupo extremamente bem equilibrado e qualificado. Já vista que conquistamos 1-0 no primeiro tempo, mas depois, com as trocas, nós conseguimos elevar o nível da equipe, e mesmo tomando gol, nós conseguimos fazer o segundo, o terceiro e o quarto gol. Então, isso é valorizar muito o mérito que nós temos coletivo, todos os jogadores se empenhando bem, e aqueles que entraram também fizeram a diferença, conjuntamente com aqueles que iniciaram a partida. Então, é valorizar muito o trabalho dos jogadores. Boa noite, professor. Parabéns pela vitória. No momento que o Guarani sofre o gol de empate, você de imediato faz uma troca, você muito feliz nas suas escolhas, essas trocas surtem muito resultado, o Guarani faz o resultado. Queria saber de você, qual foi a leitura naquele momento que você optou pelas trocas que foram realizadas? Na verdade, dentro do nosso plano de jogo, já estava prevista a entrada tanto do Regis quanto do Isaac. São 2 grandes jogadores, o Isaac, por razões estratégicas, não iniciou a partida, e o Regis, porque vem ainda se condicionando fisicamente, foi um jogador que não teve tanto volume de jogo ao longo do ano. Na saída do clube anterior, ficou uma semana sem contato com bola. Então, nós precisamos ter todo o cuidado para justamente condicioná-lo e prevenir qualquer eventual lesão. Então, foi por isso que esses 2 jogadores iniciaram no banco de reserva, mas entraram muito bem e conseguiram contribuir para o nosso coletivo. Ali, o Bruno José já tinha sentido uma fisgada na coxa, espero que não tenha sido nada, porque é um jogador que também se lesionou, vem de uma lesão no jogo contra o Palmeiras. Vamos avaliar da melhor maneira, tomara que não seja nada grave. E o Neilton tomou uma pancada muito forte no primeiro tempo, no tornozelo. Eu senti ali que ele estava com uma limitação de movimento e também tinha acabado de tomar o cartão amarelo. Então, com mais essa limitação, se ele precisasse matar uma jogada ou algo nesse sentido, nós não quisemos correr o risco, né? Então, as trocas já estavam planejadas, não foi em função do gol que nós sofremos. Inclusive, quando os jogadores saem, eu já ouvi um zum, zum, zum ali na arquibancada, mas foi por essas razões, pelo plano de jogo e também pela questão do Bruno José e do Neilton estarem ali com uma limitação física, um em função da coxa e o outro em função da pancada que tomou no primeiro tempo. Tudo bem, Bruno? Antônio Lupe, Rádio CBN. E você já explicou essas trocas, só que aí você vê o Bruninho, que também estava bem desgastado, né? Antes dele fazer o gol e dar assistência para o terceiro gol. O que passa na cabeça do técnico? Porque o Matheus cai com cãibra, você tem o Bruninho e só tem mais uma troca. E queria que você falasse também do desempenho do Bruninho, que hoje, na minha opinião, mesmo com todo o que envolve o Regis para o torcedor, foi um dos melhores em campo. Eu gostei muito do rendimento do Bruninho, mas mais que o rendimento do Bruninho e do Regis, eu gostei do rendimento coletivo que nós tivemos. Então, eu vi em campo uma equipe muito bem equilibrada, que soube o que fazer com a bola quando tinha a posse. Quando perdia a posse de bola, nós tivemos aquela agressividade que nós estamos implementando. É claro que isso é um processo e demanda tempo,
na pressão pós-perda, em realizar as faltas quando necessário para impedir a progressão do adversário, recompor a equipe num bloco defensivo coeso. Então eu gostei muito da questão coletiva da equipe, nós conseguimos estocar o adversário em alguns contra-ataques rápidos, e nós temos jogadores nesse sentido, o Bruninho é um caso, o Bruno José é outro, são jogadores agudos que atacam muito bem o espaço deixado nas costas da linha defensiva do adversário. Então, acredito que o Bruninho tenha tido um rendimento consistente. Ali nós fizemos a análise de quem estava mais desgastado, e o Matheus já estava com uma limitação, né, com a perna já enrijecida em função da cãibra, e ali nós não poderíamos perder o meio-campo, não poderíamos expor o corredor central, então foi por isso que nós optamos em manter o Bruninho e substituir o Matheus pelo Araújo. Bruno, boa noite. Vladimir Catarino, Rádio Bandeirantes, parabéns pela vitória. O ritmo que o Guarani imprimiu no primeiro tempo, principalmente, chegou a ser surpreendente, né? Para nós que não vimos os treinos, não acompanhamos a preparação. É um ritmo que pode ser frequente nessa equipe, na sua equipe, na sequência do campeonato, e é possível manter um equilíbrio, né, tendo um ritmo como esse, uma ofensividade como essa, para o time também ficar precavido lá atrás? É exatamente o que nós buscamos. É claro que isso é um processo, e dentro de um processo vai ter oscilações. Nós fizemos realmente um primeiro tempo muito intenso, né? Com bola, sem bola, na marcação, conseguimos tirar a saída de bola do Avaí lá em cima, né? Então eu particularmente gostei muito, mas como os jogadores estão nesse processo de aquisição, é como um processo de aprendizagem. Então nós vamos ter oscilação, mas cada vez mais nós vamos buscar a evolução da equipe para que essas oscilações sejam menos frequentes e isso se torne um hábito, não só dos jogadores em si, mas do nosso coletivo como um todo. Bruno, boa noite. Caio Almeida, Jovem Pan News Campinas. Queria que você falasse um pouco sobre o Bruno Mendes. Muitos torcedores pegaram no pé do atleta, ele errou algumas jogadas. Você pretende, na próxima rodada, já pensando na segunda rodada, dar uma continuidade ou preservar um pouco ele? Obrigado. O Bruno Mendes é um jogador muito importante para nós, é um jogador fundamental, é um ídolo da torcida, é um jogador que tem muita identificação com o clube, lutou até onde deu, né? A gente sabe que ele não vinha tendo tanto volume de jogo, então também está nesse processo de aquisição, de condicionamento, e eu não tenho dúvidas nenhuma que vai ser um jogador extremamente importante, não só em campo, mas também pelo aspecto de liderança que ele exerce no nosso grupo. Então é um jogador que merece uma sequência, mas obviamente que o próximo jogo ainda está muito longe. Um dia no futebol é muita coisa. Imagina se tratando que o próximo jogo é só no próximo sábado. Então nós vamos analisar, né, a repercussão que foi no estado físico dos jogadores esse último jogo. Vamos trabalhar a equipe durante a semana para a gente estar o mais bem preparado possível para enfrentar bem o Ceará. Bruno, boa noite. Diego Alves, da IPTV, do Globo Esporte. Olha, a gente fala muito que boas atuações enchem jogadores de confiança, né? O cara que é atacante quando faz gol, o goleiro, enfim. Para o treinador, ter uma noite como essa, em que o time faz um primeiro tempo, como os colegas já citaram, num ritmo que, para a gente que não acompanhava, surpreendeu bastante. E num segundo tempo, com mexidas que, de fato, mudaram a história do jogo. Isso também enche o treinador que está estreando hoje de confiança, ainda mais diante de uma torcida que você já conhece bem? Então, confiança e convicção no meu trabalho sempre são dois fatores absolutos. Eu tenho muita convicção, muita confiança no meu processo de trabalho. Agora, eu acabei de conversar com os jogadores no vestiário e nós temos até amanhã para valorizar muito essa vitória que nós tivemos. Mas daí, dentro da nossa mentalidade vencedora, que isso tem que ser uma cultura instaurada no Guarani, nós já estamos com foco total na próxima partida. Então, a partir de amanhã, a gente já vai recrutar informações do adversário, já vai programar bem os treinos no decorrer da semana, para que nós possamos estar o mais bem preparados possível para chegar em Fortaleza e ter condições de fazer um grande jogo e conquistar aquilo que nós pretendemos, que são os próximos 3 pontos. Última pergunta. Alexandre Azanque, PTV, Globo Esporte também. Parabéns pela vitória, Bruno. E como que esse fator, lógico, o jogo é coletivo, mas existe um fator assim, que é um temperinho a mais, que a gente viu gritando muito na arquibancada, o nome dele, o Regis. Então, ele ainda não está 100% fisicamente.
mas ele veio, também fez a história dele vindo do banco, contribuiu muito. Então, como que esse fator, esse jogador que tem esse carinho da torcida, que responde para vocês, como ele respondeu hoje, também vai ser importante nessa caminhada? Foi hoje, mas como que ele vai ser também na tua mentalidade? O Regis é um jogador extremamente importante, um jogador muito comprometido, com nível de competitividade acima do normal. É um jogador que vai nos ajudar muito ao longo do processo, mas ainda é um jogador que faz parte de uma entidade que é maior que todos nós, que é o coletivo, né? Todos nós estamos aqui para servir a instituição Guarani, colocando a instituição acima de tudo, mas sem dúvida nenhuma que é um jogador que, além de muita qualidade técnica, também apresenta muita intensidade, muita entrega, muito comprometimento e nos ajuda também num aspecto que é fundamental em grupos vencedores, que é a questão da liderança. Então eu exalto muito o Regis como jogador, mas também exalto muito o grupo que todos nós pertencemos. Nós vamos cultivar muito esse ambiente saudável que temos aqui no Guarani, para que nós possamos fazer desse desempenho e desse resultado algo comum à nossa equipe. Muito obrigado, professor. Boa noite a todos. Valeu, boa noite a todos, bom descanso. Valeu, bom trabalho aí. Tem que agradecer a equipe, porque o último assessor que veio aqui, a estreia tomou 5.